Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, sou arte-terapeuta, tenho como base a psicologia analítica para guiar os processos arte-terapêuticos das minhas clientes. E este vídeo é um complemento da nossa vivência com base no conto da Cinderela que rolou no mês de junho de 2025. E não deu tempo de fazer um bate-papo porque era noite e também porque eu estou percebendo que existe um limite aí para lidar com tanta informação em tão pouco tempo, né, de uma vez. Então, tô fazendo esses vídeos para poder resumir coisas e achadinhos dos contos que a gente vai vivenciando, mas sempre lembrando que nada é uma verdade absoluta. Tudo que eu trouxer aqui é com muita certeza de que pode passar alguns anos e que talvez daqui o próximo livro que eu ler, o próximo curso que eu fizer, eu vou ter outras visões, outros insights desses contos. E o que vocês trouxerem para as nossas discussões, comentários, que vocês me levarem para o privado, também vão alargar a consciência sobre os contos. Então, importante frisar, nada daqui é uma verdade absoluta, porque estamos em constante evolução e aprendizado dessa teoria que é tão maravilhosa, tão grande, tão grandiosa. Dito isso, vamos começar. Ainda não sei mexer direito nesse aplicativo de gravação de vídeo, espero que eu esteja fazendo certo. E vamos lá. Quem tiver alguma opinião diferente, quem tiver alguma contribuição para adicionar por aqui, fique à vontade, tá bom? É apenas um registro de algumas coisas que eu consegui perceber, mas que com toda certeza, com a troca, com a ajuda de vocês e com os nossos estudos, a gente consegue alargar e aprender e nos nutrimos ainda mais através desse conto. Então, de novo, muito obrigada pela contribuição de vocês, pela confiança que vocês têm no meu trabalho. As vivências, elas estão colaborando muito, não apenas com o meu desenvolvimento como arte terapeuta, mas pessoalmente, né? Os contos, o preparar, o ouvir, o experimentar o conto sozinha e depois com vocês. Vocês não têm ideia do quanto isso tá fazendo sentido com coisas na minha vida. Dito isso, vamos começar. Então, a gente fez a vivência da Cinderela esse mês. E uma das coisas que chamou a nossa atenção e que eu também fiquei, precisamos olhar para isso, é a figura do pai. Logo no início do conto, ele diz assim: era uma vez um homem muito rico. E isso já é diferente dos outros contos, porque a gente não tem aqui uma figura de rei. A gente não tá falando de um rei, a gente tá falando de um homem rico. E eu tava olhando aqui, agora eu fechei só porque eu comecei a gravar o vídeo, peraí. Aqui no livro A Interpretação dos Contos de Fada da Avon France, ela fala um pouco sobre a figura do rei. Pode-se dizer, em resumo, que o rei ou chefe incorpora um princípio divino, do qual depende o bem-estar físico e psíquico de toda a nação. Então, olha só. O rei ou chefe incorpora um princípio divino, do qual depende o bem-estar físico e psíquico de toda a nação. O rei representa o princípio divino na sua forma mais visível, é sua encarnação e sua moradia. No seu corpo vive o espírito do totem da tribo. E depois ela fala sobre muitas coisas sobre o rei, mas que o rei nos contos ele pode ser o símbolo do self. Muitas das vezes o rei ele envelhece, morre, enfim, ela fala sobre isso nesse trecho do livro também. Mas olha só a importância da figura do rei, né? O rei é uma figura dentro dos contos que tem o seu lugarzinho lá de poder, um lugar que ajuda a controlar, que ajuda a guiar aquele povo, aquela nação, e é uma figura extremamente necessária. E o rei é o rei. Eu não sei como poderia dizer isso melhor. Mas ele tem o lugar dele, sabe? Ele não deixa de ser rei, claro, se ele morre é uma coisa, né? Mas ele é o rei. E aqui a gente não tem o rei, a gente tem um homem que é rico. Então, a qualquer momento, essa riqueza, pode acontecer alguma coisa com essa riqueza. Ele não é uma figura que tem lá o seu lugarzinho certo de rei. Ele é só um homem. É muito rico. E a gente consegue perceber que ele vai abandonando esse papel, essa figura paterna, porque a gente percebe que com o tempo a gente tem as menções sobre este pai, não como pai, mas sim como velho. Não destaquei nenhuma parte aqui.
mas tem até uma partezinha que o príncipe fala, ai, mas não tem outra, aqui, você não tem outra filha aí, não? Aí ele pergunta assim, ó, será Cinderela? Pensou o velho. Quem era o velho? Era o pai, mas agora no final do conto não era mais o pai, não se chamava mais de pai, se chamava de velho. Então ele vai perdendo a sua função, ele não cumpre com o seu papel, ele abandona esse papel. Isso é muito interessante, né? Então essa figura paternal, ela vai se esvaindo. Esse pai, ele não vai protegendo, ofertando essa proteção, essa guiança pra Cinderela. Até tem uma hora que ele fica tipo, ai, né, madrasta não tá deixando ela ir pro bairro, tá tudo certo, ó, fica aí. Querido, eu sou sua filha, não me larga aqui, como assim você vai me largar? E ele deixa, ele vai perdendo esse papel e faz com que a Cinderela tenha contato com esse lado sombrio da madrasta e das irmãs. E aí a gente tem a figura da mãe. Ai, Brasil, cadê? Aqui. A figura da mãe. De novo, essa mãe boa, que é nutridora, que ela guia, ela é uma protetora interior, é essa mãe que nos auxilia. É a Deméter no início do conto da Perséfone, sabe? É aquela que nutre, que nos oferta tudo, que quer o nosso bem, que nos dá conselho, mas que também pode nos privar de vivermos nossos desafios e nos desenvolvermos e também nos tornarmos deusas. Então, essa morte da mãe, a gente falou na Branca de Neve, e continua aí essa questão de essa mãe, ela precisa morrer. Essa mãe interna que é boa demais, que é nutridora demais e que nos impede de vivermos todos os BOs que a gente precisa viver para poder nos tornarmos a gente mesmo, para a gente poder ter os nossos conceitos, para a gente poder entender quais são os nossos limites, qual é o nosso poder. Então, para quem não tá acostumado aí com essa linguagem da morte, a gente não tá falando de matar a mãe real, não é sobre isso. Mas é a gente entender, de deixar esse vínculo profundo, mas que parece ser nutridor, mas que é limitador, ir embora. E aí a gente tem a morte dessa mãe, né? Enfim, a mãe representa o príncipe feminino original, que morre marcando o início da jornada de individuação. A Psique se vê sozinha no mundo, então agora não tem mamãezinha pra poder ficar falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Pra falar, não, entre aí, é perigoso, agora tu vai entrar, tu vai should I start, should I go? Por você mesma. Experimentar a vida por você mesma. E tem uma coisa que a mãe da Cinderela indica pra ela, cadê? O conselho, ela tá lá, a mulher adoeceu, então olha, esse feminino que é mais velho, que é uma mãe que tá doente, ela é boa demais, mas ela tá doente, ela precisa morrer. E ela diz, ser sempre boa e piedosa. E óbvio que nos Irmãos Grimm vai ter essa conotação mais cristã, e o bom Deus há de proteger sempre, lá do céu, acompanhar teus passos e tudo mais. Mas ela diz que você tem que ser boa e piedosa. E no filme eu acho que é boa e gentil. Tipo, seja sempre boa e gentil. Tu promete isso pra mim? Ô, minha filha, tu fala isso pra tua filha, na beira da morte. Sua filha sabendo que você vai morrer. É óbvio que a menina vai dizer que promete. E é óbvio que ela nunca vai se esquecer dessa promessa. E isso poderia levar... E às vezes leva a gente, né? Quantas vezes a gente não ouviu alguém dizer alguma coisa na nossa infância, ou até mesmo na nossa vida adulta, que a gente leva aquilo a ferro e fogo, independente das situações. Então a coitada tá lá, sendo torturada, na própria casa, entendeu? Sendo feita de capacho das pessoas que estão chegando agora. Só que ela fez uma promessa. Imagina, gente, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser piedosa, eu tenho que ser gentil a todo custo. Então isso pode acabar nos limitando. No caso desse conto, eu acho que dá uma limitadinha assim, né? Porque ela poderia já ter dado uma reviravolta. Mas esse contato com a mãe, ele acaba... Esse vínculo que ela tem com essa mãe que morreu, ajuda ela e não atrapalha. Porque ajuda ela a se manter conectada com o feminino dela, se manter conectado a esse espiritual, essa coisa além. E não a cortar tudo, sabe? Então ela tem essa ligação com esse self. E aí tem o túmulo, né? Que foi uma figura aí que ficou não só pra vocês, tá, gatas? Ficou comigo também, essa imagem do túmulo, da árvore, né? E do túmulo. Que é um lugar que acaba se tornando um lugar de conexão com essa mãe. Um lugar de conexão com este feminino. Um lugar de regeneração psíquica.
de conexão espiritual. Então, no conto, ela vai até o túmulo. Os Green comentam que... Os Green me falaram. No conto, é dito que ela vai 3 vezes ao dia. Então, aí o número 3 é uma coisa que destacou aqui pra mim, tá? Então, ela vai 3 vezes ao dia nesse túmulo. E ela reza. E ela chora. Então, esse lugar, que é um lugar em que ela pode desaguar. É um lugar que ela pode chorar. É um lugar que ela pode deixar as emoções saírem. E é um lugar que ela se conecta com algo que é maior do que ela. E que ela mantém contato com essa mãe interna dela. Então tem esse túmulo aí que fora que o túmulo é um símbolo de morte, né? Essa coisa da própria morte, ela falando e conversando com aquele símbolo que é a mãe e que também é a morte. Ai, a cozinha. Gente! Ai, olha, tô fazendo um curso de alquimia e já tá me dando um negócio na cabeça. Eu tava pensando em fazer esse vídeo depois que terminasse o curso, mas aí eu não quero, eu vou estar já envolvida com a Chapeuzinho Vermelho, eu não quero ter que ficar me envolvendo de novo com a Cinderela, porque senão vai dar um tchutchu na minha cabeça. Mas minha vontade já é de olhar, inclusive, pra Branca de Neve de novo. Porque tá sendo muito bom esse curso de alquimia. E eu, inclusive, achei este livro aqui, ó, que eu comprei quando eu tinha uns 15 anos. Tem tudo aqui, ó, eu nem sabia, tava aqui do ladinho de casa. Do ladinho de casa, aqui na minha casa. A cozinha. A gente tem o próprio símbolo do laboratório alquímico, né? Ela é mandada para a cozinha. Aqui, ó. E levaram-na para a cozinha. Eu sei que no filme da Disney, eu acho que ela é levada pro sótão. Ela é levada para algum lugar escuro, que tem uma lareira no meio do pó do que restou, né? Das sobras. E no conto que a gente leu, na versão que a gente leu, ela é levada para a cozinha. E lá, a pobrezinha teve de trabalhar arduamente, enfim, de manhã à noite. A cozinha é um símbolo, né? Nos remete automaticamente uma imagem do laboratório alquímico. E pra quem não tá ligado nesse negócio de alquimia, mas que tá falando de alquimia, minha querida, é um conto, tá louca? Dentro do processo de individuação, na perspectiva junguiana, a gente entende que tem essa metáfora do laboratório alquímico, o processo alquímico de transformar as coisas em ouro, sabe, da pedra filosofal, essas coisas que a gente escuta. Não é uma coisa externa, mas sim uma coisa que acontece internamente. Inclusive, neste livro que eu descobri recentemente que eu tenho, vou pegar aqui que eu marquei. Cadê? Aqui. A alquimia, como compreendo, não é somente uma pré-química, e sim uma ciência de transformação psicológica profunda do ser humano, para transmutar a pedra bruta em ouro. A alquimia procura elevar a consciência individual até a identidade da mente universal e através da união com a mitologia. Tá aí a gente estudando os contos, né? Recebendo medicina desses contos. Única religião de todos os povos e alcançar o autoconhecimento. Então, quando a gente pensa em alquimia e todas essas fases, operações alquímicas, a gente está falando desse laboratório que permite a nossa transformação pessoal e que a gente supere, que a gente transforme em ouro algumas questõezinhas nossas. Então, a cozinha é um grande espaço alquímico. A gente tem todos os elementos à nossa disposição. A gente tem como queimar, a gente tem como aquecer, a gente tem como separar, como cortar, a gente tem como fazer todas as operações da cozinha. Na Branca de Neve, a gente tinha a bruxa, que ia pra cozinha preparar lá os venenos. Aqui a gente tem a própria Cinderela sendo mandada para a cozinha para realizar algumas tarefas, olha, algumas operações nessa cozinha. Então, eu deixei aqui, né? Uma metáfora, o laboratório alquímico. É uma metáfora para o processo de individuação e transformação pessoal, onde a psique é vista como um local de elaboração simbólica de experiências internas, semelhante aos experimentos alquímicos medievais. Jung utilizou a alquimia para descrever e compreender os processos inconscientes, a dinâmica da personalidade e o desenvolvimento da psique, vendo na alquimia uma projeção dos estados psíquicos internos no mundo material. E a cozinha é um espaço aí que pode fazer relação com esse laboratório alquímico. E a Cinderela é colocada neste lugar de, meu amor, vai rolar transformação? Sim, vai sair daqui diferentona antes de que você começou. Então, quando você for pra tua cozinha, mulher, já pensa aí né? Vamos nos sentirmos as próprias bruxas. E passarmos por esse processo, permitir que esse fogo aqueça, que essa água ela possa desaguar também, que a gente possa entrar em contato com as nossas emoções e
adentrarmos esses experimentos e processos alquímicos. Ai, a troca de roupa. Gente, isso daqui ficou na minha cabeça porque além do vestido que ela recebe lá dos pássaros, ela recebe também, aqui ó, e as duas malvadas, as irmãs, trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e obrigaram-na a calçar um par de tamancos. E elas dão risada. Vejam como orgulhosa a princesa tá vestida. Olha os deboches dessas meninas, né? E isso, nossa, eu fiquei, gente, como que isso é simbólico? Meu Deus do céu! Porque essa troca de roupa é permitir que uma máscara seja retirada. E isso me faz lembrar, eu ainda tenho algumas aqui, de roupas de adolescente, ou bem no início, quando eu comecei a trabalhar, na faculdade. Tem roupas aqui que eu olho e fico, meu Deus, não cabe mais eu usar, não tem mais como eu usar. Mas eu guardo com apreço, entendeu? Tem umas que eu já vi que não davam mais, mas que marcaram épocas. Enfim, tem coisas que já não servem mais, tem roupas que já não nos servem mais. E às vezes a vida obriga, ou irmãs malvadas nos obrigam a desfazermos de personas, dessas roupas que já não nos cabem. Então, essa troca de roupa por roupas que são roupas, olha, velhas, rasgadas, abandonar papéis e máscaras que já não te servem mais. É tipo, gata, tira tudo, esquece tudo que você achava que era sobre você. Tudo que você achava que você era. Agora, minha querida, tu vai entrar em contato com a sombra. Entrar em contato com o miserável. Aí eu peguei um trecho da Vasalisa, que a gente vai falar sobre ela em breve, mas que ela também fala sobre a coisa da roupa, mas ela não fala da roupa, de trocar de roupa, ela fala da limpeza, né? Do lavar as roupas, que é uma tarefa da Baba Yaga. E ela diz assim: as roupas são como nós, que nos desgastamos cada vez mais até que nossas ideias e valores ficam frouxos com o passar do tempo. A renovação, a revivificação ocorre na água, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a persona, primeira impressão que o público tem de nós. A persona é uma espécie de camuflagem que permite que os outros conheçam de nós apenas o que nós queremos que eles conheçam e nada mais. E aí ela fala que é a tarefa inicial da Baba Yaga, né? De purificar as personas. E aí a gente tem aqui, a primeira coisinha que as irmãs fazem é: vamos tirar essas roupas, meu amor. Usa essas roupas velhas. E ela tem que ficar lá lidando com essas roupas todas rasgadas e que poderiam servir muito bem de pano de chão. E aí os trabalhos domésticos também, no tópico que eu vou ler daqui a pouquinho, tem enfim, tem todas, né? Todas elas têm que realizar diversos trabalhos domésticos e isso simbolicamente é muito importante. Porque, primeiro, que fazem referência a partes das operações alquímicas e ações que nós precisamos ter para manter o nosso interno organizado e limpo. E, aqui, a mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo um local limpo para seu trabalho e se dedicando a completar suas ideias e projetos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para contemplação, que abram um espaço para habitar, que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, conversas, tempo, que é um pouco do que a gente faz nesses encontros, nessas vivências, né? Da gente abrir um espaço. Para muitas dessas mulheres, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para esse trabalho. Cada mulher tem suas próprias preferências, seu próprio estilo de manter esse espaço limpo e organizado. Ai, vários trechinhos que eu vou falar, gente. É isso. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização. Às vezes, as mulheres se confundem quanto ao trabalho interior da alma e deixam de cuidar da sua arquitetura até que ela seja retomada pela floresta. Aos poucos, o mato vai crescendo e finalmente o local se transforma numa ruína arqueológica escondida na psique. A varredura cíclica evitará que isso aconteça.
Quando a mulher dispõe de espaço livre, a natureza selvagem viceja melhor. Limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade. E isso me faz lembrar essa coisa do, tá, será que ser gentil e boa pra sempre tem que ser sempre assim? Às vezes a gente precisa olhar de fato nossos valores e algumas frases e algumas coisas que a gente entendeu, crenças, que a gente entendeu que são forever, né? E não fazem mais sentido com a realidade que você tem. A gente precisa se desprender disso. A importância, né, da gente revisitar esses lugares e ressignificar. Eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nosso estado de pensamento e sentimento com regularidade. Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias no ritmo sistemático e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. E aí ela faz, né? Ela tem que preparar a alimentação para essas mulheres, ela limpa tudo, ela organiza tudo, ela lava, coloca roupa nessas mulheres. E ela faz uma tarefa muito importante, que é a tarefa de separar as cinzas e a lentilha. Cadê? Deixa eu passar. Nesses trabalhos que as irmãs faziam ela fazer, jogavam na cinza o feijão e as lentilhas que ela estava preparando para cozinhar, obrigando-a assim a catar os grãos trabalhosamente. Então ela teve que várias vezes fazer essa separação do que já foi queimado, do que já não serve mais para aquilo que ela vai usar, que é o feijão, o que é a lentilha. E quando ela vai ela quer muito ir para esse baile, para esse palácio, a madrasta fala para ela, olha, eu deixo se você pegar todas as lentilhas dentro de 2 horas. Ela joga lá nas cinzas as lentilhas e aí a Branca de Neve, a Cinderela tem que fazer essa separação das cinzas e das lentilhas. E ela só é capaz de fazer isso porque ela pede ajuda às aves, né? Aí daqui a pouquinho eu vou falar do galho, mas lá no galinho que ela colocou, que virou uma árvore, e quando ela vai rezar pela mãe no túmulo, ela tem contato com esses pássaros que realizam desejos dela. Então aqui na versão que a gente ouviu não tem fada madrinha, são os pássaros. E ela pede ajuda para esses pássaros que estão no céu, essas aves, são os próprios instintos. Se ela não tivesse tendo contato com esse inconsciente, se ela não pedisse ajuda para esse inconsciente, ela nunca conseguiria fazer essa separação. Então ela precisa fazer a separação do que é cinza, do que já não nos serve para aquilo que pode ser algo, para aquilo que é essencial. Ela tem que fazer isso, ela faz isso 2 vezes. Por favor, ela consegue separar. A madrasta fala, olha, meia hora agora, e joga 2. E ela vai lá e tem que fazer essa separação várias vezes. Então isso é muito simbólico, faz parte também de uma operação alquímica. E aí eu esqueci de pegar essa referência, mas estão aqui, ó, Jung na prática. Vou aproveitar e vou falar sobre isso daqui. Não vou falar primeiro da ervilha. A separatio, esse processo de separação, é uma operação de separação, de discriminação, de perceber o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale. E aqui no livro Mulheres Correm com os Lobos também fala sobre aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento, a aprender a fazer distinções sutis. E isso ela só consegue fazer porque ela tá em contato, ela tem a ajuda dos instintos, dos animais, dos pássaros que fazem essa comunicação entre o consciente e o inconsciente. Se não fosse a ajuda deles, se não fosse essa comunicação, ela não conseguiria realizar essas tarefas. E eu vou aproveitar aqui e vou falar também sobre essa daqui, ó. Mortificatio ou putrefatio. É uma operação alquímica de grande transformação, mas que gera muita dor, onde há uma perda ou há uma morte simbólica. Quando a pessoa precisa abrir mão de alguma coisa da vida dela que é difícil e que ela precisa entregar aquilo como ofício sagrado, como entregar algo para que aquilo morra e para que possa surgir de novo. Uma fase bastante dolorida, bastante difícil, onde a pessoa já entende que ela precisa entregar para realmente poder mudar. E aí isso faz referência não só à morte da mãe, mas é esse processo que a gente falou sobre a troca dessa roupa, sobre ela fica no meio das cinzas, ela dorme no meio das cinzas. E de tanto ela ficar no meio das cinzas que ela
recebe o nome, o apelido de Cinderela, que é a borralheira, né? Então esse processo de ter que estar em contato com o que morre, com a própria morte. Olha aí o processo, né? E aí ela tem que fazer a separação agora, a separação da ervilha e das cinzas, do que morreu para aquilo que ainda é útil. E essa é uma tarefa que a gente precisa fazer em vários momentos da nossa vida. Outro ponto que eu percebi foi a questão do número 3, né? Então a Cinderela visitava 3 vezes ao dia o túmulo. Foram 3 dias de baile, não apenas um, como na versão da Disney, né? São 3 tentativas de caber o pé no sapato. São 3 vestidos, são 3 meninas, né? São 3 filhas, tem as duas e a Cinderela, mas a gente pode ver que são 4 mulheres. É muito, olha isso. É madrasta, as 2 filhas e a Cinderela. 4 mulheres e 3 moças. São 3 aves. Teve outros 3 que eu vi aqui, mas não me recordo mais. Então tem muito essa coisa do 3. E aí, deixa eu pausar para poder mostrar para você. No volume 12 das obras completas, Psicologia e Alquimia, a gente tem que o Jung comentando sobre a questão do número 13 e o número 4, né? Porque tem essa coisa da trindade, que é muito uma coisa que vem do cristianismo, da influência cristã. E aí ele diz assim: os raros casos bem observados que produziam o número 3 eram caracterizados por uma deficiência sistemática no campo da consciência, ou seja, pela inconsistência da função inferior. Então, de fato, são 4 funções, né? Intuição, pensamento, sensação e sentimento. Trabalhar esses 4, tem a inferior. E muitas das vezes, com os dogmas cristãos, assim, as pessoas consideram só 3, mas na verdade são 4. E aí essa coisa do sempre 3 me faz lembrar disso daqui. 3 eram caracterizados por uma deficiência sistemática. Então, o 3 ainda não é o total, ela precisa passar. O 3 ainda é o processo, não é a totalidade. O 3 é o percurso. O número 3 não é uma expressão natural da totalidade. Ao passo que o número 4 representa o mínimo de determinantes de um juízo de totalidade. E aí isso faz com que eu pense... Opa, fui pro lugar errado. Faz com que eu pense que essa coisa do número 3 mostra que ela estava, de fato, no processo de... Ela estava ali lidando com a sua função inferior, ela estava ali lidando com coisas para chegar na totalidade, para chegar no número 4. Enfim, são ideias, gente, são hipóteses, por favor. Essa coisa do número 3 me pegou. Fui atrás, encontrei esse trecho do livro, mas ainda é uma coisa que estou processando, né? Ainda identificar, tá? Se for um número 3, quando que chegou o 4? Consigo identificar o 4 nas 4 mulheres. Mais do que mais. Vou ter que reler o conto. Aí, a questão das irmãs, que são aspectos... E também da madrasta, né? São aspectos sombrios projetados. E aí tem muita questão da inveja, da comparação, da competição. E que a gente tem muito isso. A gente fala sobre a competição feminina, da gente olhar para outra mulher e a gente às vezes ficar procurando o defeito dela, a gente olhar às vezes pra uma profissional que é a nossa parceira, que poderia estar super... A gente fica procurando o que tem nela que eu não curto. E às vezes, a gente, ao invés de trabalhar aspectos dentro da gente para nos aproximarmos daquilo que a gente acha incrível naquela outra mulher, a gente simplesmente começa a recusar e procurar o defeito naquilo. E isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu assisti esse vídeo, depois eu coloco lá no grupo, que tá todo em inglês, mas eu acho que dá pra colocar legenda, não tenho certeza. E, gente, é muito bom, me fez pensar nisso, essa questão da inveja. E elas citam isso. Ao invés dessas mulheres olharem pra Cinderela e falarem, tá, o que ela tem que eu acho incrível, o que ela tem que eu tô invejando e que eu preciso desenvolver em mim mesma. Ao invés de elas quererem se desenvolver, elas querem destruir a Cinderela. E isso me remete a tanta coisa. Dentro da gente, a gente conversou na vivência sobre quantas vezes a gente não é a nossa própria madrasta. Quantas vezes a gente não é as próprias irmãs.
com a gente e com outras. Ao invés da gente olhar pra outra, puta, aquilo tá me incomodando. Por que tá me incomodando? Porque talvez seja uma coisa que esteja faltando em mim, ou uma coisa que eu desejo muito e eu não tenho desenvolvido em mim. Ao invés da gente lutar pra se desenvolver, a gente fica lá procurando defeitinho, procurando jeitinho de atacar a outra. Isso acontece muito, muito. Então esse podcast me pegou nesse sentido. Eu fiquei, puta, tenho que olhar pra isso. Eu já levei pra minha terapia, já levei. Aí o galho, gente. Ai, meu Deus, sumi. Esse site tá me gongando num nível, gente. Olha. Tudo bem, seguimos. A questão do galho e da árvore, que foi o nosso condutor da vivência, né? Ela pede para que o pai lhe entregue o primeiro galho que passar por ele, né? E passa o primeiro galho, foi um galho de aveleira, que arrancou-lhe o chapéu. E aí ele cortou e levou consigo. Deu para as enteadas o que elas haviam pedido e entregou para Cinderela o galho de aveleira. E ela agradece, vai até o túmulo, planta a muda, e ela chorou tanto que regou com as lágrimas, olha isso, ela regou com as próprias lágrimas a muda que plantaram. Então o choro dela, essa coisa que sai, esse sentimento que ela permite sair, fez com que algo crescesse disso, né? O entrar em contato com essa morte, entrar em contato com esse luto, com esse choro, fez com que algo crescesse. E o que cresce é uma grande árvore. Então a árvore que cresce do túmulo representa o self, o centro da totalidade psíquica, surgido a partir desse luto. Essa árvore é símbolo da conexão entre o céu e a terra, e subterrâneo, o eixo da transformação. Gente, isso me lembrou dessa frase aqui, ó. Agora, tá? Tá, improviso, fui caçar. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Eu acho que é no 9 das obras completas que tá escrito isso, mas não tenho certeza. Tô falando, mas não tenho certeza. Surgiu aqui. Então, olha só a profundidade da simbologia da árvore. Também no livro O Arquétipo e o Inconsciente Coletivo, tem algumas coisas que falam sobre a árvore. A alquimia viu a simbologia da união dos opostos na árvore, e por isso não é de surpreender que o inconsciente do homem ordiemo, o qual já não se sente à vontade no seu mundo, nem pode basear sua existência no passado transcorrido. Enfim, ele fala. Na história do símbolo, a árvore é descrita como caminho e crescimento para o imutável, o eterno, gerada pela união dos opostos, e possibilitando a mesma através do seu externo já existir. E aí, voltando. Então, esse processo dela de lidar com a sombra, lidar com essa dor, lidar com essas irmãs, ficar no meio das cinzas, faz com que essa árvore ela cresça, fique forte, que ela tenha essa relação com esse inconsciente, que ela crie essa conexão com algo além dela, com algo além da consciência, e aí faz com que ela tenha conexão com os pássaros, né? Então eu coloquei aqui, a árvore é uma fonte de auxílio interno, diferente da fada madrinha do conto francês, que é a versão que a gente conhece da Disney. Aqui o inconsciente se manifesta de forma orgânica e contínua. É uma aliança da psique com o self. Então, essa árvore faz com que ela se conecte com o self dela, com que ela se conecte com o que está lá no inconsciente dela. E por isso foi o símbolo que, cara, vou ter que usar. Eu sei que tem um sapatinho, que o sapatinho de cristal, que no caso aqui é de ouro, é muito importante, é um marco da Cinderela, mas como não usar o galho, como não usar a árvore para ouvir o que esses pássaros têm a nos dizer nessa vivência, né? Então, foi muito importante. E esse galho que veio do pai, o pai pegou em sua viagem e entregou para ela, e aí essa conexão com o galho que o pai trouxe, com esse túmulo da mãe, e essa devoção a este galho, a essa mãe, a essa morte, que fez crescer essa árvore e a fez se conectar com esse consciente, com algo além do que a gente consegue tocar, que está na consciência. Os pássaros, eles são aqueles que realizam os desejos dela, né? Então ela precisa de ajuda para separar as lentilhas. Ela vai lá e pede para os pássaros. Ela
precisa de ajuda para os vestidos, ela pede para os pássaros. Então, os pássaros, lá desde o início do conto, quando a árvore se torna árvore, ela percebe que tem esses pássaros e que eles concedem desejos. Então, essa conversa com o inconsciente gera e traz coisas para ela, sabe? Que é quando a gente ouvir os nossos sonhos, ouvir aquelas imagens que estão vindo pra gente, parece que nossa, quando a gente começa o processo de arte terapia, tem gente que fala, meu Deus, parece que tem uma coisa mística, o que tá acontecendo? Começa a falar sobre os sonhos, nossa, e galera, tá tudo aí dentro, meu amor, é porque a gente não tava ouvindo, a gente não tava prestando atenção, mas estava aí dentro. Então são como esses pássaros, né? Essa conversa com o inconsciente, ela acontece através desses pássaros. Então os pássaros são símbolos de insight, são guias que permitem a transição entre o consciente e o inconsciente. Eles trazem coisas lá do consciente para a consciência, ele traz o vestido para a consciência, é o sapatinho para a consciência, essa coisa do cara, tu pode, meu amor, olha a belíssima rainha que tu daria, vamos acordar, tu pode. E é em contato com esses pássaros que ela aos poucos vai criando forças para falar, eu vou sim para este baile. E isso é uma coisa muito interessante, porque ela vai aceitando tudo que a madrasta e as irmãs e as irmãs falam para ela fazer, por mais humilhante que seja, ela vai acatando. E lá no filme tem até eu acho que ela repetindo para ela mesma, né? Permanecer gente boa, permanecer gente boa. Então ela vai se agarrando a isso e vai suportando muitas coisas que são necessárias, mas que até quando ela vai aceitar isso? Até quando essa crença, essa fala vai continuar fazendo sentido? E aí, quando chega o baile, surge um negócio dentro dela que ela fica, cara, eu preciso ir para este baile. Não sei porquê, mas existe algo dentro de mim que quer muito ir para esse lugar. E eu quero tanto ir para esse lugar que eu vou desafiar sim. E vou fazer o contrário do que falaram que eu tinha que fazer. Então, pela primeira vez, desde que chegou a madrasta, desde que chegaram as irmãs, ela desafia essas mulheres, desafia e vai contra o que elas mandam a Cinderela fazer. Então isso é um passo muito importante, né? E aí ela não tem o vestido, ela vai lá e pede a roupa pros pássaros. Mas, diferente do conto original, que é Uma Noite Só, do conto original, do conto que a gente vê da outra versão, este conto dessa versão são 3 dias, de novo a questão dos 3, né? Então a festa é de 3 dias. E não tem hora pra voltar, mas chega um momento que ela fala, querido, né, acabou, vamos pra casa. Só que ela não mostra pra esse príncipe quem ela é. E na versão da Disney também, da meia-noite vai acabar. A fada madrinha não fala, olha, eu não sei, na verdade eu não sei se ela fala. Eu acho que ela só fala que deu meia-noite, a magia vai acabar. Mas se tu quiser, tu pode continuar na festa, mas assumindo quem você é. E não vamos fazer isso, né? E a mesma coisa acontece, ela vai, chega um determinado momento, o príncipe acompanha ela muito, né? Acompanha ela, tá encantadíssimo por essa mulher, e ele quer conhecer ela, e até que chega uma hora que ela consegue fugir dele, dá uma distraída, e vai dando um jeitinho, né? E ele fala com o pai dela, né? Com o velho. Olha, uma mulher tava aqui, a mulher que eu tô encantada tava aqui e sumiu. E o pai vai lá, será? E desmonta, tira a árvore, limpa o lugar e não encontra ela porque ela consegue chegar a tempo na árvore. Deixa o vestido, deixa os sapatos e volta lá pra cozinha. Então ela não consegue sustentar o assumir quem ela é. Então ela só consegue manter esse estado por um tempo. Ela ainda está em desenvolvimento, ainda são 3. Ela ainda está no processo, ela não está pronta para sustentar, para assumir para este príncipe quem ela de fato é. E às vezes a gente está nesse processo, às vezes a gente não tem vergonha, a gente tem vergonha, ou a gente não está preparado para assumir nossa versão mais essencial, mais verdadeira, para alguém, para uma pessoa, para uma situação. E isso requer muita coragem, né? Licença, príncipe, tu tá encantado com essa mulher aqui, que vestido maravilhoso, radiante, mas na verdade eu uso essas roupas que poderiam ser usadas para limpar móveis, eu vivo no meio das cinzas, eu não sou essa imagem linda, maravilhosa,
Sou também, mas eu também não me reconheço sendo ela. Então ela precisa de um processo para sustentar isso. Ela não consegue sustentar durante muito tempo. E aí ela tem hora para voltar. Aí ela volta. Mas, o fugir. Coloquei um slide pro fugir, já queria dar spoiler do resto, né? O baile é o espaço arquetípico do encontro com o ânimos, o príncipe. O centro unificador que reconhece a alma verdadeira. A integração com o self ainda está em desenvolvimento. Então ela só consegue manter esse estado por um tempo, pois ainda não está pronta para sustentá-lo. A fuga simboliza a resistência do ego ao encontro total com o self. O limite da meia-noite, que tem na versão da Disney, indica o momento onde o consciente perde força e o inconsciente começa a dominar, começa a rolar essa integração, surgindo o conflito entre as duas instâncias. Então, should I stay or should I go? Isso acontece também na Branca de Neve, né? Que as várias tentativas de morte, que a gata cai em todas. Aí é o sapato. E aí, deixa eu ver se eu vou falando. Ah, tá. O sapato, no final, o príncipe ele joga um negócio na escada que é grudento e aí gruda o sapato dela. E aí ele fica, se eu vou me casar com quem couber o pé nesse sapato. O sapato é símbolo da forma exata do self, só a psique que passou pelo processo pode encaixar nele. Então, cada um tem seu sapatinho. E a gente pode até tentar se encaixar esse sapato, enfim, falar depois, mas esse sapato ele foi moldado para o pé da Cinderela, para o pé que está neste processo, que está assumindo a nova versão, né? Só pode ser preenchido com self autêntico. O ajuste do sapato representa encontrar o lugar que lhe é destinado, a realização da individuação. Agora o ego está alinhado com a essência. Então ela passa pelas 3 noites, isso acontece nas 3 noites. E olha só, nas 3 noites ela não consegue sustentar quem ela é, a verdadeira, sem aquele monte de roupas chiquetosas e tudo. Mas nas 3 noites ela encara a madrasta. Ela faz lá tudo às escondidas, coisa que, imagina, gente, uma pessoa gentil e boa, seguindo os dogmas cristãos, não faria uma coisa dessa, mentir pra madrasta, pro próprio pai. Que isso? E no livro, uma coisa que a gente comentou, o primeiro sapato foi o primeiro, lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos bordados de seda e prata. Ela calçou e tudo mais, então esse foi o primeiro. Na segunda noite, não cita, só fala que deixou cair um vestido muito mais bonito. E aí na terceira, a ave deixou então cair um vestido muito mais luxuoso e mais lindo que o da véspera. E um par de sapatinhos de ouro. Novamente nos remete ao processo alquímico, né? Chegar nesse ouro, transformar essa pedra bruta em ouro. O ouro é o símbolo máximo do self, no final da obra alquímica. A progressão mostra a elevação psíquica gradual até que a alma da Cinderela esteja pronta para se unir ao ânimos. Então, até que ela esteja pronta para integrar os opostos. Então, o sapato aí, a nossa versão era processo do ouro. Vou pegar um pequeno trechinho da iniciação à alquimia também. Os seres físicos e psíquicos são novamente uma dualidade representada pelo Sol e pela Lua, pelo homem e pela mulher. E a transmutação é a união, um casamento de opostos. E aí esse Sol e a Lua, ele diz que o Sol, a matéria do Sol é trazida pelo ouro e da Lua é a prata. Então, aí, sapatinhos, né? De novo, nos remetendo a esse processo de nos tornarmos a gente mesmo, de nos tornarmos totais. Não seres perfeitos, mas seres totais. Com as nossas luzes, com as nossas sombras, com os nossos opostos integrados. E aí eu confesso que essa parte, eu até postei no Instagram um desenho que tinha a imagem dos pés e dos olhos. Porque foram coisas que me deixaram muito chocada quando li esse conto. E essa versão. Para quem não viu, ouça o áudio, depois vocês vão comentar aqui. Mas na versão que a gente trabalhou na nossa vivência, as irmãs cortam os próprios pés para poder fazer caber no sapatinho. E é muito cruel isso. A mãe diz para elas, olha,
corta, a primeira não cabe o dedão, corta o dedão, porque quando você for princesa, você não vai precisar ficar andando por aí. E aí a filha corta o dedão e com muita dor coloca os pés no sapatinho e segue com o príncipe. Ai, olha, lê isso. Ó, falar já me dá um negócio, porque é muito cruel. É uma tentativa desesperada e muito violenta de forçar o encaixe no destino alheio. E a gente falou quanto que isso é cruel e o quanto que às vezes a gente faz isso com a gente mesmo para poder se encaixar. Representa a negação da autenticidade do verdadeiro self em favor da aparência e do desejo de poder. E a gente às vezes faz isso. A gente se corta, a gente tenta se encaixar em sapatos que não são nossos. Essas irmãs terão os seus sapatos, essas irmãs terão os seus próprios processos, o seu par. Não precisa disso. Mas elas aceitam o que essa mãe fala e se cortam para poder se encaixar, para poder adquirir esse poder. É muito doloroso ler isso. E aí uma delas corta o dedão e a outra corta o tornozelo. Olha, surreal. Deixa eu até ver aqui. Eu até peço perdão, coloquei no slide o tornozelo, mas na verdade é o calcanhar. Então o dedão, fui pesquisar sobre as funções do dedão. O dedão do pé tem um papel crucial na locomoção e equilíbrio, absorvendo cerca de 40% da força ao caminhar e fornecendo o impulso final em cada passo. Ele também ajuda a manter a estabilidade e a distribuir o peso de forma eficiente. Essa coisa de manter a estabilidade, manter o equilíbrio, faz muito sentido com o final dos olhos. E a parte do tornozelo, o calcanhar é o finalzinho, né, que dá base pro tornozelo. Então, o tornozelo é a articulação que conecta a perna ao pé, permitindo a realização do movimento, como flexão, extensão, inversão e eversão. Eles desempenham um papel crucial na sustentação do corpo, na estabilidade ao caminhar e na absorção dos impactos durante atividades físicas. E aí, fazendo essa pesquisa sobre o calcanhar, é a parte posterior localizada no pé, localizada na base do tornozelo, é uma região importante para a mobilidade e suporte do corpo, composta pelo osso, calcâneo, tendões, ligamentos e tecidos moles. O calcanhar está sujeito a dores e lesões devido ao impacto, sobrecarga durante atividades como caminhada. Não. Mas então aqui, ó. Região importante para a mobilidade e suporte do corpo, para poder suportar as coisas. Ai, gente, olha, sensacional. Quer dizer, horrível, né, no caso. Mas, ai, olha, muito simbólico. E aí a gente tem o casamento. Cinderela agora integra, une-se ao self, ocupa seu lugar de direito, não pelo que sofreu, mas pelo que ela se tornou. Ah, e tem um detalhe que eu não coloquei aqui, gente, que absurdo. Pera. No final, quando ela vai colocar o sapatinho e ele chega e fala, olha, as meninas foram lá, cortaram os dedos. Quando ele tá levando as irmãs, né, uma das irmãs, primeiro a do dedão e depois a do calcanhar, quando ela tá levando, ele tem que passar perto da árvore. E essa árvore tem os pássaros, e os pássaros alertam este ânimos, essa figura masculina, este príncipe de que, ó, cara, dá uma olhadinha no sapato, porque tem sangue, tem alguém mentindo pra você, não é essa princesa, meu amor, volta. Porque ele também tem a princesa certa que é pra ele. E aí ele percebe e volta, ó, não é essa, você tem outra filha? Vai lá de novo, os pássaros alertam de novo, não é essa, tem outra filha? Daí o velho, não mais o pai, pergunta, será que a Cinderela, olha, só tem outra, mas com certeza não é ela, com certeza não é. Pois me traga aqui, minha filha. Eu tô tão apaixonada por aquela mulher que deve ser qualquer uma, não interessa quem ela é ela. E aí chega a Cinderela, e aí ela faz uma coisa muito simbólica. Como eu não coloquei nos slides, gente. Aqui, olha só, o príncipe insistiu para que a mandassem chamar, mas a madrasta observou. Ela é muito suja, não pode aparecer. Diante, porém, da exigência do príncipe, Cinderela teve de aparecer, ela teve de assumir quem ela era. Primeiro, olha isso,
ela lavou as mãos e o rosto. As mãos é aquilo que a gente toca, né? O nosso primeiro contato com o mundo. A gente transfere as coisas, a gente sente as coisas com as mãos. Não sei vocês, mas às vezes a gente vai na loja, a gente não basta a gente olhar, a gente tem que tocar, né? A gente tem que sentir. E o rosto é a nossa identidade, quem a gente é. Então, muito simbólico, ela lavou as mãos e o rosto. Depois se apresentou ao filho do rei, que lhe entregou o sapato dourado. E aí, enfim, na frente de todo mundo, ela colocou o sapato, todo mundo ficou chocado. E ele falou, graças a Deus, essa é a verdadeira. Finalmente arranjei. Na hora ele reconheceu ela e falou, meu Deus, meu amor, como ousa assumir? Eu ia te aceitar de qualquer jeito. Não fala nada disso, daí é uma interpretação minha. E aí os pombos falam, essa daí, cara, vai ser feliz. E eles organizam, então, o casamento. E aí, como eu já li pra vocês, na alquimia, o matrimônio alquímico é o momento em que a alma atinge integração interna, é a união dos opostos, do masculino e feminino, consciente e consciente, é quando a gente atinge essa totalidade. E tem um pequeno detalhe, porque as irmãs falaram, imagina agora, a nossa irmãzita do coração tá se casando com o príncipe, vamos lá, somos best friends, somos super suas irmãs. E elas vão diante do casamento e ficam uma à direita e outra à esquerda. Só que nos ombros da Cinderela fica um pássaro também, uma direita e uma esquerda, que é esse contato. Ela tá agora ouvindo esse inconsciente, ela tá permitindo esse eco, tá permitindo, não tá rígido, mas também não tá não fortalecido, ele tá fortalecido, ele consegue assumir quem ela consegue assumir quem ela é, mas não tá rígido, ela tá ouvindo o que esses pássaros têm a dizer. E aí, as irmãs vão lá no casamento, somos da família dela, ficam uma à direita e uma à esquerda, e os pássaros, eles devoram os olhos das irmãs, elas ficam cegas. E aí, os olhos são as percepções, a nossa percepção consciente. Também aquela coisa dos olhos, através dos olhos a gente consegue ver a alma do outro, né? E é o que a gente faz com que a gente enxergue aquilo que tá aqui, real. E eles são devorados. Então essa cegueira, perda da visão interior, por insistência na persona, na inveja, essas irmãs insistiram tanto numa coisa, não se permitiram, elas ficaram rígidas, não se permitiram a transformação, que a gente comentou lá atrás, que é um podcast maravilhoso. E aí os pássaros agem como forças do self que punem os desequilíbrios. E eles, olha, gente, tô toda coisada aqui nos slides. Eles devoram esses olhos. É também uma imagem que ficou muito presa na minha cabeça, assim. É chocante. Peguei o slide certo. E aí, eu tava numa semana de psicologia analítica da PUC. E a gente tava conversando, tava um professor, gente, não lembro o nome dele, depois eu mando lá no grupo. Que ele faz também processos a partir de contos de fada dentro de um lugar que auxilia dependentes químicos, eu acho. Eu não tenho certeza se é o CAPS, mas é algum espaço, alguma instituição do tipo. E eu trouxe pra ele, né, essa questão da Cinderela, falei, gente, e perguntei sobre as versões, porque é uma questão minha pra preparar essas vivências pra vocês, escolher qual é a versão que eu vou trazer pra vocês. Estou enfrentando isso na Chapeuzinho Vermelho, inclusive. E aí eu comentei da Cinderela, que eu tava no processo de construir a vivência da Cinderela, e eu comentei sobre o como eu fiquei chocada com essa versão da Cinderela. E aí ele comentou sobre a questão da esquerda e da direita, né? Sobre não ser o caminho da esquerda, não ser o caminho da direita, e sim o caminho do meio. Eu falei, cara, deixa eu anotar isso, coloquei nesse slide. Gente, tá tudo errado no meu slide. Como assim? E aí isso me lembrou do O Homem e Seus Símbolos. Que a Jacob fala assim, analisando o sonho do cliente dela, né? Do paciente dela. O lado direito representa geralmente o domínio da consciência. A esquerda significa o inconsciente. E não é nem pra gente ficar perdido em um e rígido em outro, mas é encontrar um espacinho do meio. O caminho do meio. Então, segue um lado, segue o outro, não são os extremos, é o centro, é o equilíbrio das coisas.
E ele comentou isso e eu lembrei desse trecho, era pra eu ter colocado aí no slide. Enfim, socorro Deus. Mas chegamos. Eram todas essas considerações que eu queria fazer pra vocês, com vocês. E se vocês tiverem aí alguma outra percepção, ou Bru, eu entendo esse conceito desse jeito, aplicado a esse conto, comentem, porque vai ser de um alargamento, assim, pra minha consciência, maravilhoso. Peço perdão pelos errinhos aí dos slides, gente. Eu realmente não entendi. Eu tô achando que eu editei o slide da Branca de Neve e não tô com o slide da Cinderela certinho. Enfim, no meio do caos, chegamos ao fim e eu consegui passar alguns pontos. Peço desculpas aí pelos problemitas, mas agradeço a paciência de, durante uma hora, me ouvir e partilhar de informações comigo. Beijos! A gente se encontra no próximo mês, na próxima vivência, no próximo vídeo, não sei. E tamo junto. Tchau, tchau, gente. Obrigada.